Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre, sou fundador da Z2 Acessórios e o diretor técnico. Na Z2 Acessórios a gente desenvolve acessórios para pessoa com pouca mobilidade, para melhorar a parte de movimento e independência do dia a dia. Hoje eu vou falar para vocês sobre a nossa luva inclusiva, tá? Então a nossa luva inclusiva ela serve para fazer a preensão manual. Então para quem não tem prensa manual, ela tem essa função. Ela é feita inteiramente de neoprene, que é um material que não aquece e também não machuca a mão de ninguém, tá? Para evitar escaras, úlcera de pressão, qualquer tipo de lesão na mão e não prejudicar. A nossa luva inclusiva, ela é destinada tanto para atividade física quanto para atividade do dia a dia. Então a gente desenvolveu a luva num modelo que ela é de tamanho único, então o punho ela serve desde o tamanho para adulto até mesmo para o tamanho infantil. Além disso, ela tem um velcro de altíssima resistência que suporta mais de 450 kg para que você possa fazer qualquer tipo de preensão e utilizar tanto no seu dia a dia como na atividade física. Tá? Uma informação muito importante da nossa luva é que ela é feita com argolas. Isso facilita para quem não tem tanto manejo de dedos para poder fazer tanto a abertura da parte de segurar quanto a abertura da parte de punho. Tá? A facilitação da luva no seu dia a dia vai ser tanto para você escrever, fazer uma barba, poder usar um secador, um pincel de maquiagem ou até mesmo na academia. A luva ela vai te permitir que você faça tanto movimentos de empurrar quanto de puxar, facilitando assim os seus exercícios, fortalecendo os membros superiores e te dando mais independência, seja na academia ou no seu dia a dia. A nossa luva inclusiva ela é feita a nossa mão direita e a mão esquerda. Qual vai ser a grande diferença? Para evitar qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de contato com o material que você está fazendo a preensão, ela tem a parte do polegar que vai proteger a parte da sua mão, evitando assim qualquer tipo de lesão. Olá pessoal, eu sou Alexandre Zarella Moreira, sou fundador da Z2 Acessórios. A Z2 Acessórios surgiu com o objetivo de ajudar pessoas com pouca mobilidade a ter mais liberdade de movimento e independência. O objetivo da Z2 Acessórios é desenvolver acessórios para que você tenha o máximo de movimentos e que esses movimentos te tragam maior liberdade possível, tanto na atividade física quanto no dia a dia. A Z2 Acessórios, ela promove e ela desenvolve a liberdade de movimento. Nós estamos sempre pensando em você. Você, pessoa com pouca mobilidade, ou você, profissional da área de reabilitação. Desde o início, na minha formação em educação física, com especialização em reabilitação neurológica e ortopédica, eu venho desenvolvendo, junto com toda a minha equipe, acessórios para essas facilitações. O nosso grande público são as pessoas com deficiência e principalmente os profissionais da área de reabilitação e atividade física no paradesporto. Hoje a Z2 conta com uma equipe toda estruturada para poder atendê-lo desde a parte comercial, desenvolvimento de acessórios personalizados, desenvolvimento técnico, para poder mostrar e promover para você sempre o melhor. Nós estamos aqui esperando vocês de braços abertos para poder fazer os melhores acessórios que vai trazer maior movimentação, maior liberdade e maior suporte para profissionais dentro da área de reabilitação e do paradesporto. Então conte com a Z2 porque a gente está sempre fazendo por você. Olá pessoal, eu sou Alexandre, fundador da Z2 Acessórios e diretor técnico. Hoje eu venho mostrar para vocês a faixa de joelho. A faixa de joelho tem a principal função de estabilização. Através da faixa de joelho, por ter uma falta de movimentação dos membros inferiores ou até mesmo uma falta de força mesmo no músculo, os joelhos acabam abrindo, a perna abrindo e ficando numa postura inadequada. Então para isso a gente desenvolveu a faixa de joelho, que ela tem uma metragem de 1,20 m, tá? Onde você consegue uma circunferência de grande tamanho para poder posicionar nas pernas e fazer com que a postura fique correta. Dessa maneira, você evita qualquer tipo de lesão no quadril, qualquer tipo de incômodo no joelho,
né? Então ficando na postura correta. Então o grande objetivo da faixa de joelho, além de estabilizar, é te deixar numa postura adequada. A faixa de joelho acabou ganhando novos campos e acabou indo também para uma estabilização de membros superiores. Então tem muita gente que, por conta de falta de força, acaba fazendo uma estabilização de membros superiores para fazer exercícios, para fazer movimentações, tanto numa academia, num dia a dia, numa transferência onde você precisa estabilizar braços ou membros superiores do paciente, para que ele possa fazer a transferência mais adequada. Então, ela sendo chamada de faixa de joelho por conta da sua principal função, que é estabilizar os membros inferiores e te deixar na melhor postura, evitando assim qualquer tipo de lesão, certo? Além disso, a nossa faixa de joelho é feita de velcro de altíssima qualidade, aonde ele pode suportar muita carga nas laterais, evitando abrir, e tem também os ganchos de adaptação, para a pessoa que tem qualquer tipo de falta de mobilidade de membros superiores conseguir abrir de uma maneira fácil. Olá pessoal, eu sou o Alexandre, sou fundador da Z2 Acessórios e diretor técnico. Hoje eu venho contar para vocês sobre a nossa cinta de segurança abdominal. O grande objetivo da cinta, como o nome já diz, é trazer mais segurança, seja em qualquer ambiente, desde um banco de carro, um banco de academia, uma cadeira de rodas num movimento de longas distâncias. Então a nossa cinta ela é feita de uma maneira que ela vai dar um suporte total no seu abdômen por ter uma placa de EVA na parte interna, deixando mais firme, fazendo a função do músculo abdominal. E além disso também, a nossa faixa ela tem um comprimento de 1,80 m, né? Facilitando o encaixe em qualquer tipo de acessório posterior que você tenha. A faixa sendo colocada na região do abdômen e prendendo na região posterior do seu corpo, ela vai te dar toda a estabilidade que o seu corpo precisa, evitando que você caia tanto para frente quanto para os lados por conta das suas abas laterais. Além disso, ela é feita também completamente em neoprene, evitando qualquer tipo de atrito com o seu corpo. Você pode usar ela com roupa, sem roupa, independente, porque esse tipo de material, ele, além de ser impermeável, ele não aquece e ele evita qualquer tipo de lesão na pele. Olá pessoal, eu sou o Alexandre, sou fundador da Z2 Acessórios e o diretor técnico. Hoje eu venho aqui mostrar para vocês o nosso colete de suspensão parcial de peso. O nosso colete ele tem a função de fazer a suspensão tanto numa esteira para um treino de marcha, quanto num guincho ou então numa transferência residencial que você tenha qualquer tipo de suporte, tá? O nosso colete ele encaixa em gaiolas, em esteira, em guincho, em qualquer coisa que tenha um cabide para fazer a apreensão das argolas superiores do nosso suspensório, tá? O nosso colete ele é feito inteiramente em neoprene, o que faz com que evite qualquer tipo de atrito e que o colete fique subindo. Na parte inferior também, que é a parte das pernas onde é preso próximo à virilha, ele é de neoprene e isso aqui evita qualquer tipo de machucado ou qualquer tipo de pressão na perna, mesmo com o peso total da pessoa. Ele é feito com vários velcros, que vai fazer o que? A pressão no tronco, evitando com que o colete faça a suspensão e que machuque de qualquer maneira. O nosso colete ele é produzido em 5 tamanhos, o PP, o P, o M, o G e o GG. Isso para quê? Para ter adaptabilidade para qualquer tipo de pessoa, seja desde criança até um adulto que tenha um corpo um pouco maior, tá? Então todas as condições do nosso colete favorecem que você tenha um conforto e uma estabilidade tanto no seu treino de marcha ou numa transferência residencial. Ele é feito através de fitas que suportam, em média, mais de 800 quilos. Tá? Foram feitos testes em cima do nosso colete que a gente conseguiu deixar ele durante 8 horas preso numa carga de 800 quilos. Então ele foi feito para suportar grandes pesos e grande quantidade de tempo também. Pessoal, eu sou o Alexandre, sou fundador da Z2 Acessórios e diretor técnico. Hoje eu venho contar para vocês sobre a nossa cinta de transferência e marcha. Essa nossa cinta ela tem duas funções, eu vou falar uma de cada vez para vocês. Primeiramente vamos falar sobre transferência. Então a nossa cinta ela tem um tamanho de 1,70 m, onde a gente consegue uma grande circunferência, tá? Fazendo com que caiba em qualquer tipo de cintura. A nossa cinta, além disso, ela tem 3 alças.
duas alças laterais, tá? E uma alça posterior ou anterior. Isso você vai definir de acordo com o uso que você vai ter. Essa alça do meio, ela é feita para quê? Para você conseguir colocar centralizada no corpo do seu paciente, do seu familiar, da pessoa que for utilizar, e assim fazer com que o vetor de força fique facilitado para você conseguir fazer a puxada na hora da transferência, seja da pessoa deitada, sentada ou até mesmo em pé, para você poder trazê-la para frente, tá? Então, na função de transferência, você vai usar as alças laterais com a alça da parte traseira ou na parte anterior. Normalmente, essa cinta ela fica acoplada ao paciente ou ao familiar ou à pessoa que vai utilizar. Por quê? A pessoa vai sentar em cima disso. A nossa cinta ela é feita com um material extremamente confortável e maleável, para que evite qualquer tipo de lesão. Tá? Então, deixando no corpo do seu paciente, do seu familiar, da pessoa que for utilizar, você consegue o tempo todo, através das alças laterais, fazer essa transferência. E agora, falando da parte de marcha, é uma cinta que vai trazer segurança. Quando você estiver com seu familiar, a pessoa que estiver com dificuldade na parte de marcha, você vai ter duas alças laterais para evitar as quedas laterais, e se você estiver atrás, você vai ter uma alça posterior para evitar que a pessoa vá para frente. Se você estiver na frente da pessoa, essa alça vai ficar na parte anterior, evitando que a pessoa vá para trás, tá? Então, a cinta de transferência e de marcha, ela pode ser utilizada nessas duas funções, tanto dentro de casa quanto num ambiente de academia, de clínica, de reabilitação, como vocês acharem melhor. Essa cinta, ela tem um tamanho muito significativo para que ela caiba em qualquer tamanho de pessoa. Ela é feita em tamanho único, com velcro de altíssima qualidade e também com uma largura que faça com que ele seja o mais resistente possível. Olá pessoal, eu sou Alexandre, eu sou fundador da Z2 e diretor técnico. Hoje eu venho contar para vocês uma exclusividade da Z2. Hoje eu vou falar para vocês da nossa bolsa impermeável. A grande função da bolsa é evitar com que os seus pertences sejam molhados, né? As bolsas tradicionais, nenhuma delas é impermeável, então a gente traz aqui com um material completamente impermeável, fazendo com que evite qualquer coisa que esteja dentro da sua bolsa seja molhado. Tá? A bolsa ela tem um tamanho para que caiba sonda, fralda, carteira, celular, tudo o que for necessário, e você pode levar ela tanto embaixo da sua cadeira de roda ou até mesmo pendurada ao pescoço. Tá? Ela tem uma fita onde a gente faz encaixes por plugs. Caso você vai, por exemplo, para um aeroporto e você precise tirar a bolsa, você não precisa tirar a alça inteira debaixo da sua almofada. Você simplesmente, com os cliques, você consegue soltar essa bolsa. Tá? A bolsa ela é também toda adaptada para pessoa com pouca mobilidade de mãos, fazendo com que as argolas facilite a abertura e o fechamento dos zíperes. Tá? A bolsa ela é feita com um material 100% impermeável, podendo imergir dentro da água e tirar novamente, mantendo o pertence todos secos. Assim, tendo uma maneira mais higiênica, inclusive as pessoas que levam sonda dentro, por exemplo, elas mantêm tudo seco, não faz nenhum tipo de sujeira. As pessoas que utilizam embaixo da cadeira de roda têm uma grande vantagem. As rodas normalmente espirram água para as bolsas que ficam ali naquela região. E com essa bolsa impermeável, por mais que espirrar, você não vai molhar seus pertences. A maneira de limpeza dessa bolsa, apenas com um pano úmido, com álcool ou mesmo com água, passou o pano, ela já está extremamente limpa, por ser um material completamente emborrachado e impermeável. A bolsa é feita com dois zíperes, onde ela tem um zíper com uma abertura mais ampla, podendo guardar coisas maiores, e também uma parte menor, onde você consegue guardar pertences menores. Isso faz com que você tenha mais segurança, evite que você derrube qualquer tipo de coisa, por exemplo, deixar um celular cair, uma carteira, ou até mesmo misturar a parte de higiene pessoal com a parte de pertences que você põe na mão o tempo todo, como por exemplo uma sonda e o celular. Então os dois bolsos separados faz com que você tenha maior divisão dos seus pertences. Pessoal, eu sou Alexandre, sou fundador da Z2 Acessórios e diretor técnico. Hoje eu venho contar para vocês sobre a nossa cinta de transferência e marcha. Essa nossa cinta ela tem duas funções, eu vou falar uma de cada vez para vocês. Primeiramente, vamos falar sobre transferência. Então a nossa cinta ela tem um tamanho de 1,70 m
onde a gente consegue uma grande circunferência, tá? Fazendo com que caiba em qualquer tipo de cintura. A nossa cinta, além disso, ela tem 3 alças. 2 alças laterais, tá? E uma alça posterior ou anterior. Isso você vai definir de acordo com o uso que você vai ter. Essa alça do meio, ela é feita para quê? Para você conseguir colocar centralizada no corpo do seu paciente, do seu familiar, da pessoa que for utilizar, e assim fazer com que o vetor de força fique facilitado para você conseguir fazer a puxada na hora da transferência, seja da pessoa deitada, sentada ou até mesmo em pé, para você poder trazê-la para frente, tá? Então, na função de transferência, você vai usar as alças laterais com a alça da parte traseira ou na parte anterior. Normalmente, essa cinta ela fica acoplada ao paciente ou ao familiar ou à pessoa que vai utilizar. Por quê? A pessoa vai sentar em cima disso. A nossa cinta ela é feita com um material extremamente confortável e maleável, para que evite qualquer tipo de lesão. Tá? Então, deixando no corpo do seu paciente, do seu familiar, da pessoa que for utilizar, você consegue o tempo todo, através das alças laterais, fazer essa transferência. E agora, falando da parte de marcha, é uma cinta que vai trazer segurança. Quando você estiver com seu familiar, a pessoa que estiver com dificuldade na parte de marcha, você vai ter 2 alças laterais para evitar as quedas laterais, e se você estiver atrás, você vai ter uma alça posterior para evitar que a pessoa vá para frente. Se você estiver na frente da pessoa, essa alça vai ficar na parte anterior, evitando que a pessoa vá para trás, tá? Então, a cinta de transferência e de marcha, ela pode ser utilizada nessas 2 funções, tanto dentro de casa quanto num ambiente de academia, de clínica, de reabilitação, como vocês acharem melhor. Essa cinta, ela tem um tamanho muito significativo para que ela caiba em qualquer tamanho de pessoa. Ela é feita em tamanho único, com velcro de altíssima qualidade e também com uma largura que faça com que ele seja o mais resistente possível. Olá pessoal, eu sou o Alexandre, sou fundador da Z2 Acessórios e o diretor técnico. Hoje eu venho aqui mostrar para vocês o nosso colete de suspensão parcial de peso. O nosso colete ele tem a função de fazer a suspensão tanto numa esteira para um treino de marcha, quanto num guincho ou então numa transferência residencial que você tenha qualquer tipo de suporte, tá? O nosso colete ele encaixa em gaiolas, em esteira, em guincho, em qualquer coisa que tenha um cabide para fazer a apreensão das argolas superiores do nosso suspensório, tá? O nosso colete ele é feito inteiramente em neoprene, o que faz com que evite qualquer tipo de atrito e que o colete fique subindo. Na parte inferior também, que é a parte das pernas onde é preso próximo à virilha, ele é de neoprene e isso aqui evita qualquer tipo de machucado ou qualquer tipo de pressão na perna, mesmo com o peso total da pessoa. Ele é feito com vários velcros, que vai fazer o que? A pressão no tronco, evitando com que o colete faça a suspensão e que machuque de qualquer maneira. O nosso colete ele é produzido em 5 tamanhos, o PP, o P, o M, o G e o GG. Isso para quê? Para ter adaptabilidade para qualquer tipo de pessoa, seja desde criança até um adulto que tenha um corpo um pouco maior, tá? Então todas as condições do nosso colete favorecem que você tenha um conforto e uma estabilidade tanto no seu treino de marcha ou numa transferência residencial. Ele é feito através de fitas que suportam, em média, mais de 800 quilos. Tá? Foram feitos testes em cima do nosso colete que a gente conseguiu deixar ele durante 8 horas preso numa carga de 800 quilos. Então ele foi feito para suportar grandes pesos e grande quantidade de tempo também. Olá pessoal, eu sou o Alexandre, sou fundador da Z2 Acessórios e diretor técnico. Hoje eu venho contar para vocês sobre a nossa cinta de segurança abdominal. O grande objetivo da cinta, como o nome já diz, é trazer mais segurança, seja em qualquer ambiente, desde um banco de carro, um banco de academia, uma cadeira de rodas num movimento de longas distâncias. Então a nossa cinta ela é feita de uma maneira que ela vai dar um suporte total no seu abdômen por ter uma placa de EVA na parte interna, deixando mais firme, fazendo a função do músculo abdominal. E além disso também, a nossa faixa ela tem um comprimento de 1,80 m, né? Facilitando o encaixe em qualquer tipo de acessório posterior que você tenha.
A faixa sendo colocada na região do abdômen e prendendo na região posterior do seu corpo, ela vai te dar toda a estabilidade que o seu corpo precisa, evitando que você caia tanto para frente quanto para os lados por conta das suas abas laterais. Além disso, ela é feita também completamente em neoprene, evitando qualquer tipo de atrito com o seu corpo. Você pode usar ela com roupa, sem roupa, independente, porque esse tipo de material, ele, além de ser impermeável, ele não aquece, ele evita qualquer tipo de lesão na pele. Olá pessoal, eu sou o Alexandre, fundador da Z2 Acessórios e diretor técnico. Hoje eu venho mostrar para vocês a faixa de joelho. A faixa de joelho tem a principal função de estabilização. Através da faixa de joelho, por ter uma falta de movimentação dos membros inferiores ou até mesmo uma falta de força mesmo no músculo, os joelhos acabam abrindo, a perna abrindo e ficando numa postura inadequada. Então, para isso a gente desenvolveu a faixa de joelho, que ela tem uma metragem de 1,20 m, tá? Onde você consegue uma circunferência de grande tamanho para poder posicionar nas pernas e fazer com que a postura fique correta. Dessa maneira, você evita qualquer tipo de lesão no quadril, qualquer tipo de incômodo no joelho, né? Então ficando na postura correta. Então o grande objetivo da faixa de joelho, além de estabilizar, é te deixar numa postura adequada. A faixa de joelho acabou ganhando novos campos e acabou indo também para uma estabilização de membros superiores. Então tem muita gente que por conta de falta de força acaba fazendo uma estabilização de membros superiores para fazer exercícios, para fazer movimentações, tanto numa academia, num dia a dia, numa transferência onde você precisa estabilizar braços ou membros superiores do paciente, para que ele possa fazer a transferência mais adequada. Então, ela sendo chamada de faixa de joelho por conta da sua principal função, que é estabilizar os membros inferiores e te deixar na melhor postura, evitando assim qualquer tipo de lesão, certo? Além disso, a nossa faixa de joelho é feita de velcro de altíssima qualidade, aonde ele pode suportar muita carga nas laterais, evitando abrir, e tem também os ganchos de adaptação, para a pessoa que tem qualquer tipo de falta de mobilidade de membros superiores conseguir abrir de uma maneira fácil. Olá pessoal, eu sou Alexandre Zarella Moreira, sou fundador da Z2 Acessórios. A Z2 Acessórios surgiu com o objetivo de ajudar pessoas com pouca mobilidade a ter mais liberdade de movimento e independência. O objetivo da Z2 Acessórios é desenvolver acessórios para que você tenha o máximo de movimentos e que esses movimentos te tragam maior liberdade possível, tanto na atividade física quanto no dia a dia. A Z2 Acessórios, ela promove e ela desenvolve a liberdade de movimento. Nós estamos sempre pensando em você. Você, pessoa com pouca mobilidade, ou você, profissional da área de reabilitação. Desde o início, na minha formação em educação física, com especialização em reabilitação neurológica e ortopédica, eu venho desenvolvendo, junto com toda a minha equipe, acessórios para essas facilitações. O nosso grande público são as pessoas com deficiência e principalmente os profissionais da área de reabilitação e atividade física no paradesporto. Hoje a Z2 conta com uma equipe toda estruturada para poder atendê-lo desde a parte comercial, desenvolvimento de acessórios personalizados, desenvolvimento técnico, para poder mostrar e promover para você sempre o melhor. Nós estamos aqui esperando vocês de braços abertos para poder fazer os melhores acessórios que vai trazer maior movimentação, maior liberdade e maior suporte para profissionais dentro da área de reabilitação e do paradesporto. Então conte com a Z2 porque a gente está sempre fazendo por você. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre, sou fundador da Z2 Acessórios e o diretor técnico. Na Z2 Acessórios a gente desenvolve acessórios para pessoa com pouca mobilidade, para melhorar a parte de movimento e independência do dia a dia. Hoje eu vou falar para vocês sobre a nossa luva inclusiva, tá? Então a nossa luva inclusiva ela serve para fazer a preensão manual. Então para quem não tem prensa manual, ela tem essa função. Ela é feita inteiramente de neoprene, que é um material que não aquece e também não machuca a mão de ninguém,
tá? Para evitar escaras, úlcera de pressão, qualquer tipo de lesão na mão e não prejudicar. A nossa luva inclusiva, ela é destinada tanto para atividade física quanto para atividade do dia a dia. Então a gente desenvolveu a luva num modelo que ela é de tamanho único, então o punho ela serve desde o tamanho para adulto até mesmo para o tamanho infantil. Além disso, ela tem um velcro de altíssima resistência que suporta mais de 450 quilos para que você possa fazer qualquer tipo de preensão e utilizar tanto no seu dia a dia como na atividade física. Tá? Uma informação muito importante da nossa luva é que ela é feita com argolas. Isso facilita para quem não tem tanto manejo de dedos para poder fazer tanto a abertura da parte de segurar quanto a abertura da parte de punho. Tá? A facilitação da luva no seu dia a dia vai ser tanto para você escrever, fazer uma barba, poder usar um secador, um pincel de maquiagem ou até mesmo na academia. A luva ela vai te permitir que você faça tanto movimentos de empurrar quanto de puxar, facilitando assim os seus exercícios, fortalecendo os membros superiores e te dando mais independência, seja na academia ou no seu dia a dia. A nossa luva inclusiva ela é feita à nossa mão direita e à mão esquerda. Qual vai ser a grande diferença? Para evitar qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de contato com o material que você está fazendo a preensão, ela tem a parte do polegar que vai proteger a parte da sua mão, evitando assim qualquer tipo de lesão.